Foi a primeira semana de Javier Milei como presidente da Argentina. Uma semana que teve corte de gastos, enxugamento da folha de pagamento do Estado e desvalorização da moeda. A nova gestão também começa com um novo recorde de inflação. Evandro Cini. O índice de preços ao consumidor saltou para pouco menos de 161% ao ano, conforme dados consolidados da inflação em novembro na Argentina. Há mais de 3 décadas, o país não vivia uma situação financeira tão difícil. E no discurso de posse, Milei foi sincero: vai piorar. Para combater a alta de preços e principalmente o déficit nas finanças públicas, o ultraliberal anunciou um programa de austeridade que inclui a redução dos subsídios às tarifas de energia e transporte, bem como a suspensão de obras de infraestrutura financiadas pelo Estado que ainda não começaram. Este argentino diz que ficou irritado ao saber do aumento da tarifa dos transportes públicos, mas concorda que o reajuste era necessário. Ele diz compreender que os subsídios estavam pesando nas contas do governo e conclui, mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer. Segundo o Instituto Nacional de Estatística do país, só em novembro, os preços ao consumidor subiram 12,8%. Os setores com maiores altas foram saúde, alimentos e comunicação. Ouvir as pessoas nas ruas de Buenos Aires indica que Milei, mesmo aplicando medidas impopulares, segue com o apoio de uma parcela significativa da população. Este trabalhador, por exemplo, acredita que os cortes aplicados pelo novo presidente irão afetar muito a Argentina, porém ele aprova a iniciativa para a mudança. O jovem explica que antes, o leite que compra para o filho custava 6 mil pesos há um ano e que agora o preço do mesmo produto subiu para 24 mil. Outra medida adotada foi uma desvalorização da moeda argentina de mais de 50%, a 800 pesos por dólar na taxa de câmbio oficial, dentro de um regime de controle que contempla uma dezena de taxas de câmbio diferentes. Milei advertiu que os próximos meses serão duros, mas que depois a situação vai melhorar. O presidente garante, porém, que está tentando evitar uma catástrofe como a hiperinflação que a Argentina vivenciou em 1989 e 1990. E será que vão dar certo essas medidas todas? A gente tem um convidado para repercutir esse pacote, esse duro pacote de medidas do presidente argentino, Javier Milei. É o economista Ricardo Rodil, que já está ao vivo com a gente aqui no Fast News. Obrigado, Ricardo, pela sua presença com a gente aqui nessa tarde de domingo. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Victor. Realmente, o coitado do Milei está enfrentando uma equação com 5, 6 incógnitas. Quer dizer, aquilo que qualquer matemático falaria que é impossível de resolver. Porém, algum rumo tem que ser dado. As medidas, em geral, eu acho que vão no rumo certo, mas apresentam algumas inconsistências sob o ponto de vista macroeconômico que vão ter que lidar com elas de uma maneira ou de outra, e é isso que vai ou não fazer a diferença, porque, por exemplo, essa maxi desvalorização passou de perto de 400 pesos por dólar para 800, é um aspecto que, tudo bem, se a gente pensar que as reservas internacionais do Banco Central estão no chão, são praticamente nulas, e que tem obrigações vencendo aí com o Fundo Monetário Internacional, está correto, quer dizer, ao fazer uma maxi desvalorização desse tamanho, ele vai incentivar as exportações, quer dizer, vão entrar dólares no Banco Central, isso é positivo, mas e desestimular importações. Mas são duas medidas que vão um pouco contra a ideia de debelar a inflação, porque o exportador, ao exportar mais, vai encher de dólar o Banco Central, tudo bem, mas vai diminuir a oferta agregada dentro da Argentina. Isso é inflacionário. Se a demanda não mudar e a oferta encolher, isso significa aumento de preços. É uma coisa assim, muito simples e é uma das posturas mais tradicionais em macroeconomia. O equilíbrio entre oferta e demanda.
Se a gente diminui a oferta, logicamente a demanda ficando do mesmo tamanho vai gerar aumento de preço. De outro lado, ele está combatendo uma parte disso por mantendo e até duplicando, segundo os anúncios, dois dos programas sociais, que é o auxílio aos filhos e auxílio, digamos, na alimentação. Mas será que a combinação disso realmente leva a algum equilíbrio? Na minha opinião, realmente, a única coisa certa que o Milei falou na posse olha, a coisa tem que piorar para começar a melhorar. Não tenha dúvida que 70 anos de peronismo deixaram a sua marca, mas agora é difícil de recompor essa economia no estado em que está. Ricardo, eu vou convidar também para participar aqui da conversa o nosso comentarista Cristiano Vilela, é ele quem vai te fazer a próxima pergunta. Diga lá, Vilela. Ricardo, boa tarde, satisfação. Vamos lá, Cristiano, não faz pergunta difícil. O Vilela é bonzinho, fica tranquilo. Exatamente. Ricardo, eu quero uma avaliação sua com base no que você já colocou desses primeiros dias de Milei à frente da presidência da Argentina, se você entende que nós temos um Milei bastante diferente em relação àquelas propostas mais polêmicas que ele tinha durante o período de candidato, como o fim do Banco Central e tudo mais. Você entende que Milei, à frente da presidência, ele está mais para Maurício Macri do que para um Milei candidato? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Eu diria que mais do que diferente, eu mudaria o adjetivo. Ele está mais realista. Obviamente, e isso acontece com todo mundo quando passa de campanha a governo, né? Vamos pegar uma das medidas, por exemplo, redução de 18 ministérios para 8, com a criação de mais um, ficam 9. Tudo bem, chegamos na metade. Mas quanto desse pessoal poderá ser demitido? Ou seja, nós podemos estar passando, ao menos num primeiro momento, nós podemos estar passando de 200 funcionários em cada ministério, em cada um dos 18 ministérios, para 400 funcionários em cada um dos 9. Quer dizer, isso em princípio não muda nada. Logicamente, trabalhar em cima de o que nós temos como postos em comissão, isso é uma coisa que ele está com a caneta pronta e que isso pode sim ter algum impacto, mas para que esse corte, digamos, no número de ministérios tenha realmente um impacto positivo, vai tempo. Não é assim, não é só de diminuir de 18 para 9 que já fez a mágica. Muito bem, ouvimos aqui o Ricardo Rodil, economista, falando um pouco mais sobre essa situação econômica delicadíssima da Argentina e os desafios que vai ter pela frente o presidente Javier Milei. Obrigado, viu, Ricardo, pela sua presença aqui com a gente, pelas explicações.